Olá, turminha, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós iremos estar estudando da página 33 a 38. Vamos lá, pegue o lápis, a borracha, vamos estudar. Eu quero que, por gentileza, vocês estejam me acompanhando no livro didático de vocês. Vamos iniciar na página 33. Vamos lá? Vamos estudar o gênero entrevista. E o entrevistado é o Maurício de Souza, o pai da Mônica, o criador da Turma da Mônica. Vamos estar estudando o gênero textual entrevista. Mas o que é uma entrevista? É uma conversa ou diálogo entre duas pessoas. Geralmente é entre duas pessoas. Chamamos de entrevistador quem faz a entrevista, ou seja, quem conduz a entrevista. E entrevistado é a pessoa que responde as perguntas, é a pessoa que responde a entrevista. E tem como objetivo principal extrair informações e as declarações para esclarecer determinado assunto. Por exemplo, tem uma pessoa muito famosa que gostaria de saber alguns detalhes sobre a vida dela, sobre a profissão dela. Então, eu preparo a entrevista com as informações com a qual eu gostaria de saber e faço as perguntas para ela. E é um dos gêneros textuais muito utilizado para a construção de materiais de jornais, revistas, rádios, outras variações. São uma entrevista de emprego, psicológica e social. Ou seja, então é um dos gêneros textual muito utilizado nos jornais, nas revistas, nos rádios, na TV. Alguns livros com entrevistas, nós já temos livros com entrevistas. Hoje também nós temos o Facebook, que é uma ferramenta que todo mundo já conhece. Você faz a entrevista e você faz as perguntas e as pessoas respondem para você. Também temos alguns vídeos com as entrevistas. E a entrevista, elas são muito comuns na hora que vamos procurar empregos, entrevista com o psicólogo. Características da entrevista. A entrevista é um gênero de caráter interacional, geralmente entre duas pessoas. A interação é a comunicação, é o diálogo, é a troca de informação entre as pessoas. É uma ação que acontece entre duas pessoas. E a entrevista ela pode ser registrada em áudio ou em vídeo. Também pode ser feita com a interação já por escrito, por exemplo, por e-mail, por exemplo. Você pode estar escrevendo para a pessoa, entrevistando uma pessoa e ela pode estar respondendo por e-mail. E o objetivo desse gênero é obter informações sobre a pessoa entrevistada ou sobre um tema, fato que a envolva. Vamos estudar o gênero entrevista. E o entrevistado é o Maurício de Souza, o pai da Mônica, o criador da Turma da Mônica. Vamos para a introdução. Criada há mais de 50 anos, a Turma da Mônica vai, enfim, virar gente de verdade. Depois de estampar tirinhas diárias em jornais e páginas de gibis, publicadas em 29 países, de estrelar desenhos animados, espetáculos teatrais, jogos e até aplicativos para celular, os personagens que o cartunista Maurício de Souza criou a partir de sua filha e dos amiguinhos dela serão interpretados por crianças de carne e osso. Em 2018, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali voltarão ao cinema no filme Laços, o cão da raça Lhasa. Apson, que viverá Floquinho, já está sendo adestrado para o papel. Para o restante do elenco, a seleção de atores será feita a partir de inscrições abertas ao público a partir de 1º de maio. A entrevista propriamente dita. Por que colocar crianças de verdade nos papéis da Turma da Mônica pela primeira vez no filme? A resposta do entrevistado. Estamos ousando. Fui convencido de que agora temos capacidade e boas condições de encarar esse desafio. Podemos treinar os cãezinhos e cuidar bem da criançada que vai trabalhar no filme. Queremos um filme alegre, que inspire e que marque época. Como será a escolha dos atores? Logicamente, vamos buscar crianças com as características físicas mais parecidas com as personagens,
mas vamos atrás de talento. A gente tem visto em programas de televisão tipo The Voice Kids como a criançada de hoje enfrenta as câmeras com categoria. Pensando nisso, abriremos as inscrições para amadores que serão treinados pelos pessoal da produção, Quintal Digital e Latina Studio. O que explica a longevidade da turma? Eu poderia dar uma porção de explicações, ou de tentativas de explicação, mas eu realmente não sei. Temos pistas. Uma delas é a proximidade intelectual e de costumes das personagens com as criançadas brasileiras. Também é muito forte a identificação com a humanidade das histórias, provavelmente porque todas as personagens foram inspiradas em gente existente. Minhas filhas, filhos, amigos, parentes, todo mundo conhece alguém como a Mônica. A gente entra de sola numa realidade vivida. Antes do YouTube, suas histórias em quadrinhos circulavam em quase 30 países. Quais adaptações precisaram ser feitas para atender às diferentes culturas? Pouca coisa. Por exemplo, na Indonésia, quando a Mônica e a Magali iam à praia, tinham de usar um maiô inteiriço e não um biquíni. Há países em que o Bidu, o cachorro, não pode fazer xixi no poste, senão a editora é multada. Na Grécia, os meninos não podem de jeito nenhum assobiar para uma menina na rua. A gente vai aprendendo o que é mico e faz o que é permitido. E no Brasil, de que forma as características das personagens se adequaram aos novos tempos? No começo, a Mônica era um pouquinho mais violenta, dava umas pegadas mais doloridas na turminha. Uma criança de Brasília nos escreveu dizendo que se ela continuasse batendo daquele jeito no Cebolinha, ele não compraria mais a revista. Aquilo tocou o estúdio todo. Acompanhamos o que acontece. Temos um lema: a turma da Mônica não levanta nenhuma bandeira. Quando muito, ela pode segurar a bandeira que está passando. Falamos com um público que tem as mais variadas crenças e credos. Apesar de ter passado por atualizações, a turma continua vivendo suas aventuras em um mundo real e não conectado. Por quê? Vamos devagar. Não podemos entrar no século 22 antes de terminar bem o 21. Nós optamos por uma visão de mundo mais ligada à Terra, com mensagens voltadas para a formação e que desperte emoções. Queremos que as crianças se envolvam com a história de uma forma alegre e que elas se divirtam. Temos aqui a referência da entrevista, Celso Masson. O mundo precisa de mais turmas da Mônica. Está disponível no site. O mundo precisa de mais turmas da Mônica. Acesso em 2014 ou de outubro de 2019. Vamos para o texto. Vamos estar respondendo as perguntas do texto. Número 1. O texto que você leu é organizado em perguntas e respostas ou estrofes? O que vocês acham? Em perguntas e respostas. O primeiro quadrinho. Número 2. Quem é o entrevistador? Maurício de Souza ou Celso Masson? Celso Masson. Maurício de Souza é o entrevistado. Então, o xizinho vai para Celso Masson. Número 3. Como você diferencia as falas do entrevistador e do entrevistado? Percebam que o entrevistador aparece em negrito. Já as respostas do entrevistado não têm destaque. Número 4. Qual é o objetivo do primeiro parágrafo do texto? O objetivo é informar a entrevista ao leitor. Número 5. Por que Maurício de Souza foi entrevistado? Vocês lembram? A família do quadrinista participaria de um filme? Os personagens criados pelo quadrinista seriam retratados em um filme? Qual está correta? Então, você vai marcar um X na que estiver correta. Número 6. O elenco do filme precisa ser formado por crianças. Como Maurício de Souza anunciou que seria feito a escolha dos atores? Vocês lembram? Na entrevista, a gente percebe que ele responde assim:
Vocês lembram o início que ele respondeu assim? A equipe de produção abriria o quê? Então, vocês vão estar escrevendo de acordo com o que ele falou na entrevista. Número 7. Releia este trecho. O que explica a longevidade da turma? Eu poderia dar uma porção de explicações ou de tentativas de explicação, mas eu realmente não sei. Letra A. De acordo com o texto, o que significa longevidade? Grande distância entre um lugar e outro? Algo ou alguém que tem vida longa? Filme com duração superior a 70 minutos? O que vocês acham? Vocês irão marcar um X no quadro que estiver correto, que explica a palavra corretamente. Letra B. Qual é a idade da turma da Mônica? Letra C. Segundo o entrevistado, a turma faz sucesso por tantos anos. Por quê? Os personagens são inspirados em seus familiares? Os personagens se comportam como crianças reais? Os personagens são crianças intelectuais? O que vocês acham? Vocês vão marcar um X na resposta que estiver correta. Número 8. Releia este trecho. Antes do YouTube, suas histórias em quadrinhos circulavam em quase 30 países. Letra A. De acordo com o texto, as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica eram escritas em vários países ou eram vendidas em vários países. O que vocês acham? Então, você vai marcar um X no quadro que estiver correto. Letra B. Com a publicação das animações da Turma da Mônica no YouTube, as histórias alcançaram mais ou menos países. Explique sua resposta. O que vocês acham? As histórias... O que foi que aconteceu com as histórias da Turma da Mônica? Por que ela alcançou mais países? Então, vocês vão estar respondendo de acordo com o que vocês compreenderam. Número 9. Por que Maurício de Souza precisou fazer adaptações nas histórias para publicá-las em outros países? Qual o motivo? Então, vocês vão estar respondendo. A Turma da Mônica, ela sofreu algumas adaptações. Qual foi o motivo que ela sofreu adaptações? Então, vocês vão estar escrevendo de acordo com a compreensão de vocês. Número 10. Qual personagem teve um ajuste de comportamento ao longo do tempo? Magali, Mônica, Cascão, Cebolinha? Qual deles? O que motivou a alteração da personagem? Porque a personagem teve alteração no comportamento dela, da personagem dela. Então, teve uma explicação bem precisa para esse motivo. Então, você vai estar respondendo. Número 11. Por que Maurício de Souza resolveu não atualizar as histórias aos tempos modernos? Qual o motivo? É porque o objetivo da história é fazer as crianças se envolverem com a realidade e se divertirem. Vamos estar estudando sobre os tempos verbais. Antes de estarmos estudando sobre os verbos, estarei dando uma explicação sobre os tempos verbais no presente, passado e futuro, referente à página 36, 37 e 38. Tempos verbais. Uma ação, ela pode ocorrer no passado, no presente ou no futuro. Os tempos verbais, eles indicam o momento em que ocorre essa ação. Podem ser tempo presente, ocorre no momento da fala, o presente, hoje. O tempo passado ocorreu antes do momento da fala, ocorreu no passado. E o tempo futuro ocorrerá depois do momento da fala, ocorrerá, ou seja, no futuro. O tempo verbal indica o momento da realização da ação. Exemplo, o presente, ele indica que a ação se realiza atualmente. Exemplo, eu estudo. O pretérito passado indica que a ação é anterior ao momento presente, é passada. Exemplo, estudei. O verbo fazia os exercícios. Então, é passado, fazia os exercícios. O futuro indica que a ação se há de realizar no momento posterior ao atual. Exemplo, eu estudarei quando chegar a casa. Então, significa que ela ainda vai realizar a ação. O verbo é a palavra que pode ser conjugada no passado, no presente e no futuro. Tempo futuro.
Futuro indica acontecimentos que se realizarão, ou seja, que vai acontecer ainda no futuro. Exemplos: ganharei na loteria. Dormirei o dia todo, se for preciso. Então, o futuro ainda vai acontecer. Página 36. Tempos verbais, passado e futuro. Número 1. Releia este trecho. Em 2018, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali voltarão ao cinema no filme Laços. Letra A. Quando foi escrita a entrevista? Quando foi escrita a entrevista? Quando vocês acham? Então, vocês vão estar observando na entrevista quando foi escrita este trecho. Letra B. Quando foi lançado o filme? Quando vocês acham que foi lançado o filme? O filme foi lançado em 2018. Letra C. No momento da entrevista, o filme já estava nos cinemas? O que vocês acham? Sim ou não? Na hora que ele estava sendo entrevistado, ele já estava nos cinemas, o filme dele? Então, vocês vão estar marcando sim ou não. Número 2. Recorte as etiquetas do fim da página e complete a linha do tempo, relacionando os eventos aos anos em que ocorreram. Entrevista com Maurício de Souza e lançamento do filme. Então, vocês vão estar observando qual foi o primeiro ano que vocês vão estar relacionando. 2017, 2016, 2017... 2018, entrevista com Maurício de Souza, quando foi? 2017, então vocês vão estar relacionando o número 2017. O lançamento do filme foi quando? 2018, então vocês vão estar relacionando nas etiquetas. Número 3, em relação ao ano da entrevista, o lançamento do filme estava previsto para o passado ou o futuro? O que vocês acham? Letra A. Sublinhe no trecho da atividade 1 as palavras que justificam sua resposta. Vocês vão estar marcando no trecho, lá da atividade 1, as palavras que vai justificar. Quais são as palavras? Em 2018 e voltarão. Então, essa daí vai ser a sua justificativa. Letra B. Qual delas é um verbo? Você vai estar escrevendo. O que é o verbo? Verbo é uma ação. Então, você vai estar escrevendo um verbo. Em um texto, para indicar que as ações já aconteceram, utiliza-se o tempo verbal passado. Observe um exemplo. Uma criança de Brasília nos escreveu dizendo que, se ela continuasse batendo daquele jeito no Cebolinha, ele não compraria mais a revista. Veja que a palavra escreveu está no passado. Então, por isso, o tempo verbal dela é passado. Para indicar que as ações ainda vão acontecer, utiliza-se o tempo verbal futuro. Veja um exemplo. Pensando nisso, abriremos as inscrições para amadores que serão treinados pelo pessoal da produção. Observe que a palavra abriremos será futuro, serão também será futuro. Então, essas palavras no tempo verbal futuro, algo que vai acontecer. Número 4. Leia as frases extraídas do texto e sublinhe as formas verbais. Depois, indique se elas estão no passado ou no futuro. Letra A. Os personagens serão interpretados por crianças de carne e osso. Observe a palavra serão interpretados. Serão interpretados nos remete ao futuro. Portanto, ela será futuro. Serão interpretados, vocês podem estar sublinhando. Letra B. Na Indonésia, quando a Mônica e a Magali iam à praia, tinham de usar um maiô inteiriço e não biquíni. Observe a palavra iam, tinham de usar. Tinham de usar, iam é foram, que elas foram à praia. E tinham de usar é passado, já passou. Portanto, a frase nos remete ao passado. Letra C. A seleção de atores será feita a partir de inscrições abertas ao público. Observe a palavra será feita. Será feita vai acontecer. Então, será no futuro. Então, será feita a partir
D. Então, será feita no futuro. Letra B. D. D. Todas as personagens foram inspiradas em gente existente. Foram inspiradas. Já aconteceu e foram. Então, a palavra está no passado. Então, foram inspiradas, já aconteceu. Letra E. Antes do YouTube, suas histórias em quadrinhos circulavam em quase 30 países. Então, circulavam nos remetem à ideia de passado. Então, número 5. Complete as frases empregando os verbos no tempo adequado. Ontem eles. Ontem eles nos remetem ao passado. O tempo adequado aí é o passado, ou seja, já foi ontem, foi passado. Letra A. Ontem eles brincaram. Observe aí que eles brincaram, já aconteceu. Letra B. Ontem eles, o que aconteceu com eles? Eles leram. Então, vocês vão estar escrevendo. Leram, não esqueçam que a palavrinha termina com a letra M e está no passado. Letra C, dormir. Letra D, comer. Letra E, estudar. E letra F, passear. Então, vocês vão estar escrevendo no tempo passado. Segundo, amanhã eles. Amanhã ainda não aconteceu. Então, nos remetem ao futuro. Então, nos remete ao futuro. Amanhã eles brincarão. Observem aí que o término será já diferente. Não será mais com a letra M. E sim, será terminado com o ão. Brincarão. Letra B. Amanhã eles lerão. Então, vai ser no futuro. Eles ainda vão ler. Letra C. Amanhã eles dormir. Letra D. Comer. Letra E. Estudar. E letra F. Passear. Não esqueçam que o tempo é futuro. Bom dia para vocês. Um beijo no coração de todos.